Durante toda essa semana, nós falamos sobre frutificação, uma palavra que o pastor Marinho trouxe no final do ano para nós. E que palavra profética, Às vezes a gente acha que o pastor, acordou um dia e pensou, eu vou entregar essa palavra porque é uma palavra que faz sentido para mim. E a gente confia na visão. Quando a gente confia na visão, a gente frutifica. Isso é uma coisa que é uma chave para vocês, eu vou discorrer sobre isso um pouco ao longo da mensagem. E o tema da mensagem hoje é frutificando um legado. Eu quero iniciar explicando o que é um legado, porque muitas pessoas às vezes confundem legado com herança só. Porque herança você pode deixar uma casa, um carro, você pode deixar dinheiro, mas legado não. Legado é aquilo que você deixa aqui, enraizado dentro dos corações das suas famílias, dos seus filhos, do seu ministério. E legado significa deixar algo valioso ou impactante para as futuras gerações. É semear para as próximas gerações poder colher. É viver como um verdadeiro peregrino para a eternidade. E como que é difícil a gente viver para a eternidade, Porque a gente geralmente pensa no aqui e no agora. Tá passando dificuldade, eu estou aqui no tempo que eu estou vivendo e estou pensando no meu problema. Você veio aqui pensando, puxa, semana profética, vou receber uma palavra de ânimo, vou sair daqui pensando em tudo que eu vou receber, só as bênçãos. E veio só palavras de exortação, de transformação de caráter. Os frutos do Espírito, na verdade, o fruto do Espírito, ele tem a ver com o nosso caráter. Se nós não tivermos o nosso caráter transformado, não espere frutificar coisas boas. Porque o fruto, ele tem o sabor do fruto, ele tem a ver com a profundidade das nossas raízes, a saúde das nossas raízes. Se nós não estivermos com uma raiz saudável, nós não vamos frutificar coisas boas. Se você quer ter a sua família transformada, a sua família salva, se você quer ter o seu emprego transformado, se você quer ter seu relacionamento transformado, a sua vida transformada, eu te garanto que se hoje não, essa semana, esses dias, vocês receberam muitas chaves para isso. Mas se vocês não aplicarem, não vai mudar nada. Precisa de aplicação. E hoje o Senhor ministrou algumas coisas comigo, que eu queria passar para vocês com muito temor, porque a igreja do Senhor é a noiva do Senhor. E a noiva do Senhor, os casados aqui sabem, Se alguém mexer com o Caio, está mexendo comigo. E eu sei que o contrário também é verdade. Se alguém chatear ele, está me chateando também. Então, quando nós ofendemos a noiva de Cristo, nós estamos ofendendo o próprio Cristo. E o maior legado que a gente recebeu aqui na terra foi o de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz. É Ele que é exaltado, glorioso, poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que reina. Ele é o Rei desse lugar. E se nós quisermos realmente frutificar, a primeira coisa que a gente tem que querer frutificar não é dinheiro, não é prosperidade, não é as bênçãos, porque a gente corre atrás das bênçãos. Mas a palavra do Senhor fala que as bênçãos nos perseguirão. Mas nós precisamos estar alinhados ao Senhor para viver isso. Então, quando a gente quer frutificar um legado, o nosso coração precisa estar purificado. E existem 4 chaves que eu quero compartilhar hoje para a gente viver isso. O texto base da mensagem é 1 Reis 18, de 30 a 39. Aqui o contexto é de quando Elias está com os profetas de Baal. É no momento em que Elias, depois que os profetas tentaram para descer fogo do céu, Elias se prepara para ele entrar em ação. E é assim que a gente deve agir com o Senhor. Eu vou ler o texto. A versão está em NVT, caso alguém queira acompanhar também. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou:
Encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: faça a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que é Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Essa palavra é muito poderosa. O profeta Elias é um homem muito ousado, né? Eu gosto muito dele. Eu quero iniciar falando o que é necessário para frutificar um legado. Porque a gente aprendeu o que é legado, agora a gente precisa aprender como frutificar um legado. E a primeira coisa é frutificando com honra. Nossa, como essa palavra ofende os corações, né? Quando a gente fala a palavra honra, a gente pensa assim: vou honrar para quê? Ninguém me honra, ninguém faz nada para mim. As mulheres em casa, né? Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço tudo, mas ninguém me vê, ninguém me elogia, ninguém fala nada para mim. No trabalho, vou honrar meu chefe para quê? Vou fazer isso para quê? Ninguém me vê. Eu quero contar uma pequena ilustração. Hoje em dia você não vê mais catedrais sendo construídas, porque não há pessoas, não há mão de obra suficiente para construir uma catedral. Antigamente demorava mais ou menos em média 100, 120 anos para construir uma catedral, e a pessoa que iniciava a construção, ela não via a construção terminada, e a pessoa que estava no meio da construção não via iniciada nem terminada, e a pessoa que estava no fim também não via quem iniciou. E as pessoas, elas hoje não estão dispostas a construir algo que ela não vai colher. E construir um legado é construir para as próximas gerações. Não para nós necessariamente, porque nós podemos sim desfrutar disso aqui na terra. Mas é ansiar pela eternidade sabendo que o que nós estamos construindo é para o Senhor. E há uma história que um dos construtores de uma catedral, ele fez um pássaro muito bonito no teto de uma catedral. E logo depois de ter construído, as pessoas viram: nossa, que lindo, né? E aí ele foi lá e construiu um teto e tampou o pássaro. E perguntaram para ele: por que você tampou o pássaro? Ninguém vai ver. Como que você constrói algo tão belo para ninguém ver? E aí ele fala: Deus vê. Deus nos vê. Aquilo que você está construindo no secreto, o Senhor vê. O Senhor é que te aprova, o Senhor é que te reconhece, o Senhor é que te recompensa. Mas vamos pensar numa coisa importante também. Se a gente receber nessa terra todas as recompensas, todos os galardões, o que a gente vai ter para receber no céu? Não faz sentido. Se você quer receber tudo que você está semeando aqui mesmo, você não vai ter nada para receber no céu. Às vezes vale muito mais a pena a gente estar ali fazendo para o Senhor sem se importar com o que vão pensar, com o que vão dizer, se vão elogiar, se vão criticar, porque o que importa é que o Senhor nos vê. Mas honra também tem a ver não só com Deus, mas com os homens. E isso é muito difícil porque nós temos aquela justiça própria de achar que nós estamos sempre certos, mas o outro não. O outro está sempre me devendo. E uma coisa que eu aprendi, gente, isso é uma coisa muito profunda que eu aprendi: ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. A pessoa pode ter feito o pior para mim, ela não me deve nada, nada, nada. Porque aqui o nosso papel é perdoar uns aos outros e seguir em frente, amar uns aos outros. E eu quero aproveitar sobre honra, falar sobre paternidade, porque existe
um caminho da paternidade que anda junto com a honra, que anda junto com a unidade, que é o próximo tópico. O papel da paternidade, quando você é o filho, você reconhece o legado das gerações anteriores. Para nós estarmos aqui hoje, teve alguém que orou por você estar aqui hoje. Teve alguém que plantou, semeou para você estar aqui hoje. Então, nós devemos honra para essas pessoas. São os nossos pais, né? Os nossos pais espirituais. E muitos dizem que não existe bênção geracional, não existe cobertura, porque algumas pessoas acabam utilizando isso de uma forma equivocada, mas eu quero dizer que essa casa tem pai espiritual, sim. Essa casa tem paternidade, essa casa tem bênção geracional. E eu digo isso com muito temor diante do Senhor, porque Ele vai julgar cada palavra que eu disser aqui nesse altar. Mas o pastor disse uma coisa que eu falei, nossa, o pastor sabia que eu ia falar isso. Quando ele disse da bênção da casa de Jessé, eu falei, nossa, meu Deus, o pastor parece que ele sabia que eu ia falar sobre isso. Quando ele disse da bênção da casa de Jessé, porque Samuel ia ungir um rei que seria da geração de Jessé, e aí ele vai até a casa de Jessé, mas para um dos filhos de Jessé. Vamos fazer um contexto aqui na nossa igreja. Você faz parte dessa casa. Se você está aqui, você faz parte dessa família. Você não é órfão. Por mais que você não teve um pai, como eu não tive algumas questões, eu descobri a paternidade de Deus em pessoas que eu fui curada por Deus através dessas pessoas. E eu honro essas pessoas porque eu sei que Deus usa pessoas também para nos curar. E quando o pastor falou isso, eu pensei, é exatamente isso. As pessoas que honrarem a paternidade dessa casa vão ser encontradas pelos profetas Samuéis por aí. Quem honrar a paternidade pastoral dessa casa vai receber algo do céu, vai receber unção do céu, vai receber galardão do céu. Mas quem não honrar, gente, infelizmente talvez você não fique dentro dessa parte da colheita. Não estou dizendo que você não vai frutificar, que você não vai ser abençoado, mas talvez algumas coisas você não vai conseguir colher. Você só vai vislumbrar o outro colhendo por desonra, porque a desonra também tem um preço. Eu quero dizer também que os pais, eles nos dão destino. É o pai que aponta a direção, o caminho. A mãe, ela protege, ela abençoa, mas o pai é que dá destino, é que dá direção. O pai que às vezes nos chama para estar à frente, o pai que nos afirma e fala, pode ir, eu confio em você. É o pai. E a gente precisa aprender a honrar os nossos pais físicos, avós, mas também os nossos pais espirituais. Eu quero falar também sobre unidade, que pega a mesma linha da honra, porque quando a gente é filho, você vê muitas histórias na Bíblia que os irmãos, eles não andam em unidade, cada um segue um caminho, às vezes tem ciúme, tem competição, tem problemas, mas unidade quer dizer ser um, algo que não pode ser dividido. Gente, isso tem muito poder, isso tem muito poder. Vocês têm noção do que é não poder ser dividido, não poder ser quebrado? Se todo mundo aqui viver como uma igreja, falar, não, essa é minha igreja, é minha família, eu faço parte disso, é meu também, não é o pastor, o líder, é meu. Meu Deus, como isso é poderoso. Vocês não têm noção do quanto caminhar na mesma visão, para a mesma direção, tem poder. Em Mateus 10, 40-41 diz que aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E aquele que recebe o justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Aproveitando de honra, unidade, eu quero falar sobre patente de guerra. Nós somos guerreiros do Senhor. E um exército, ele não pode estar desunido. Porque se o exército caminhar uma só pessoa para uma direção contrária, ele pode estar matando muita gente, sem saber. E
E quantas vezes a gente desonra essa patente espiritual, a gente desonra uns aos outros e a gente perde e quebra essa unidade. Eu vou falar algo do mundo espiritual que talvez muitos saibam, porque tem muita gente aqui que tem muito mais tempo de igreja do que eu e muito mais tempo com o Senhor, enfim. Mas eu aprendi na intercessão também que o mundo espiritual ele é como um exército e ordeiro. Existe o Senhor, o Deus, existe o pastor da igreja, que é o anjo da igreja. O pastor sênior, ele foi escolhido por Deus. Não foi uma pessoa que simplesmente foi lá, levantou o pastor, olha, eu gosto dele, o pastor Marinho é tão legal, vou levantar ele lá. Não. Existe muita coisa por trás disso no mundo espiritual. Por que vocês acham que Daniel foi escolhido, Davi foi escolhido, o rei? Deus, ele escolhe os seus, porque ele tem um propósito. E existe uma patente no exército. O general, ele não vai para frente da batalha. O general, ele traz a visão na batalha. Ele traz a direção na batalha. E o nosso pastor hoje, ele representa um general no exército aqui dessa igreja. Eu não estou aqui para pregar sobre o nosso pastor, estou pregando sobre coisas espirituais que precisam ser honradas para a gente poder frutificar como igreja. Porque às vezes a gente foca tanto em frutificar no individual, frutificar, puxa, eu vou plantar aqui, vou colher ali, vou plantar aqui, vou colher ali. Mas existem algumas janelas fechadas, algumas portas fechadas por conta da desonra. E cada um de nós recebe uma patente. E quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente honra, quanto mais a gente vive em unidade, mais a gente cresce em autoridade diante do Senhor. Unidade tem a ver com sentir o que o outro sente. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É honrar o que o outro carrega, o que o outro é. Eu quero passar para o próximo ponto, que fala sobre pureza e poder. Porque se você prestar atenção nesse texto que eu li, a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar. Durante toda essa semana a gente falou sobre os frutos de caráter, né? Consertar, arrependimento, pagar o preço, renunciar e tantas outras coisas, humildade. Como é difícil viver em pureza, né? Uma coisa interessante também de Elias é que no momento em que ele vai orar ao Senhor, ele fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus geracional, Ele honra gerações. Deus é um Deus que honra as gerações. E às vezes a gente se esquece disso. E viver em pureza também tem a ver com isso. Eu quero falar também, eu não vou ler o texto, eu vou só explicar o contexto. É Gênesis 32, de 24 a 31, que conta quando Jacó lutou com o anjo do Senhor para receber a bênção. E nesse momento Jacó tem o nome mudado, né? Mas todo mundo pensa, puxa, Jacó só queria receber a bênção do anjo. E o Senhor falou algo para mim, enquanto eu orava, Ele falou algo assim para mim que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, isso é muito, muito poderoso. Porque Jacó já tinha recebido a bênção. Quando ele tem a visão em Betel, da escada, dos anjos subindo e descendo, o Senhor abençoa Jacó. Por que ele está querendo brigar por uma bênção, lutar por uma bênção que ele já tem? Porque Deus já tinha abençoado Abraão, já tinha abençoado Isaac e já tinha abençoado ele. Jacó queria purificar o seu legado. Existe uma necessidade de purificação. Como a gente purifica o nosso legado? Se entregando ao Senhor, purificando as nossas intenções. Porque qualquer palavra ministrada nesse altar, qualquer palavra ministrada em qualquer lugar que for com as intenções erradas, não vão gerar frutos para a eternidade, não vão gerar frutos de um legado. Vai ser frutos que vão cair e vão morrer. Mas quando nós temos a nossa intenção purificada, quando nós temos o nosso coração no lugar certo, e a pureza tem a ver com intimidade, tem a ver com entrega. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele me transformou de dentro para fora e Ele purificou o meu coração.
E a gente só pode ser purificado quando a gente tem esse encontro com Jesus profundo, intenso, verdadeiro, a ponto de tirar tudo aquilo que é erva daninha, tudo que está na nossa raiz, que não é do Senhor, Ele tira e Ele faz tudo novo. Como eu disse, o maior legado na terra é o legado de Jesus. Quando Elias conserta o altar, ele purifica, ele joga 12 litros de água. Por que 12 litros? Por causa das 12 tribos de Israel. Ele está purificando as gerações. Ele não está pensando só nele. Ele não está pensando em ser visto. Ele não está pensando em ser reconhecido ali pelo povo. Ele está pensando em purificar gerações. O meu papel aqui hoje não é mudar a forma de você pensar, porque quem faz, quem convence é o Espírito Santo. Mas se a gente não viver em honra, unidade e pureza, os nossos frutos não vão perdurar. Eles não vão ser eternos e não vão se transformar num legado. Quando você decidir orar, se colocar na brecha, se viver em unidade de uma forma, eu sou um só corpo, um só corpo, um só corpo. A mão é importante para mim, o pé é importante para mim, o dedo é importante para mim, a unha é importante para mim. Eu sofro com ele, eu estou com ele, eu não me ofendo com ele, eu perdoo ele. Você não tem noção do quanto isso vai destravar a sua vida. Às vezes Deus não te deu algumas promessas ainda, porque falta honra, unidade e pureza. Mas, depois de todas essas coisas, há o poder. Porque quando nós vivemos de acordo com aquilo que o Senhor ministra conosco, quando a gente vive em honra, unidade e pureza, o Espírito de Deus vem. Eu quero falar sobre os frutos do Espírito e também sobre os dons do Espírito, porque existem 3 tipos de dons na Bíblia, que são os dons do Espírito, o dom de Deus e o dom de Jesus. Os dons do Espírito está em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, que é sabedoria, discernimento, fé, cura, milagres, profecia, palavra de conhecimento, dons de línguas, dom de interpretação de línguas. E o dom de Deus é a fé para a salvação, que está em Efésios 2:8, que nós só podemos alcançar a salvação através da fé, que é através da graça, né, que é dom de Deus. E tem os dons de Jesus, que são os 5 ministérios, que está em Efésios 4:11, que é os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando nós recebemos poder, nós podemos usar os nossos dons de acordo com o coração de Deus. Porque muitos de nós temos usado os nossos dons sem purificação, sem honra e sem unidade. Por isso que existe tanta gente machucada na igreja. Porque talvez a gente está machucado porque a gente não encontrou esse lugar ainda. Mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade para encontrar esse lugar. E para finalizar, eu quero usar a visão do pastor Mário, porque o Senhor ministrou. Essa semana foi uma semana difícil, porque é muito difícil estar aqui na frente. E eu acordava de madrugada, o Senhor falava comigo, eu falava: Jesus amado, quero dormir, agora não é hora, tem de dia para o Senhor falar. E aí o Senhor começou a falar sobre a visão do pastor Mário, sobre o rio do peixe dourado, dos peixes que nadam contra a correnteza. E o Senhor ministrou algo comigo. Existe uma profecia sobre o Brasil, que nós seremos tochas às nações. Uma profecia que o brasileiro, ele carrega um fogo, uma paixão, que vai incendiar as nações, o mundo inteiro. E o pastor Mário, ele teve uma visão de um peixe dourado. E o Senhor me disse que o peixe dourado, que somos nós, são as brasas vivas do Senhor. Esses peixes, eles nadam contra a corrente, que é contra o mundo, contra a nossa natureza, a nossa carne, né? Nós somos pecadores. E como que a gente faz isso, nadar contra a corrente? Com o poder de Deus. Sem o poder de Deus, nós não conseguimos nadar contra a corrente. E por último, o rio que corre, o rio das águas profundas, como o Alan ministrou.
esse rio que vem e se aprofunda em nós, e vai passando por nós, e vai nos purificando, e levando embora tudo que não pertence a nós, tudo que o Senhor não tem, mas nos trazendo pureza, purificação. Mas o Senhor ministrou algo também, que é uma palavra que eu quero entregar para a igreja com muito temor e com muita reverência. Eu quero entregar uma palavra que já faz algum tempo que o Senhor falou comigo, mas eu ficava pensando, será que isso é algo que eu quero e não que o Senhor quer? Porque eu amo essa igreja, gente. Eu amo essa igreja com todo o meu coração. Eu não estou ministrando algo que eu não fui ministrada por Deus, não. Eu estou ministrando algo que o Senhor falou comigo e gerou isso em mim. Porque eu me converti aqui. Há 11 anos atrás eu vim num culto de quinta-feira e recebi a palavra do Senhor e eu aceitei Jesus. Eu recebi pessoas, eu recebi pastores, eu recebi família, eu recebi pessoas que me ajudaram na fé, que curaram meu coração. Então eu amo esse lugar. Eu sou um com esse lugar. E aí o Senhor falou, chegou o tempo de você poder falar essa palavra para a igreja. Há 1 ano mais ou menos eu comecei um curso na Bethel, em Reading. Ele é um curso online. E a Bethel, ela é uma igreja pequena, não é uma igreja grande. Apesar de ela ser reconhecida mundialmente, ela não é uma igreja grande. E é uma cidade muito pequena, que tem menos de 100 mil habitantes. E eu falei, gente, parece a nossa igreja. Eu falei, o que a Bethel tem de melhor que a nossa igreja? Eu falei, não é possível, se o Senhor pode fazer lá, o Senhor pode fazer aqui também. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, não, eu não aceito. Eu aceito que a Bethel seja uma bênção, mas eu também quero que minha igreja seja. É minha igreja, eu quero viver isso também. Eu comecei a orar por isso. E o Senhor ministrou algo em relação à visão do pastor Mário. Porque a visão dele é tão profética que não é só para a nossa igreja, a PIB, é para a igreja do Brasil. Mas eu creio que a nossa igreja, através desse rio corrente que passa, vai trazer pessoas do mundo inteiro para aprender com o que vai acontecer aqui. Porque se a gente viver em honra, se a gente viver em unidade, se a gente viver em pureza e se a gente viver em poder, não tem nada que nos pare. Não tem nada que nos pare. O pastor já falou sobre isso, sobre aqui ser um grande aeroporto que seriam encaminhado pessoas para o mundo todo. Mas eu também creio que além das pessoas serem encaminhadas, muitos virão para ouvir o que essa casa tem, para ver o que essa casa tem, porque eu creio no que essa casa carrega, eu creio no que essa casa entrega, e eu creio que se você hoje decidir viver isso de todo o seu coração, você vai receber o poder de Deus, e você vai manifestar os dons, você vai manifestar o poder de Deus para onde você estiver, como igreja, e você vai ver essa profecia se cumprir, porque não é de mim, é o Senhor que quer viver isso, mas não dá para viver isso sozinho, não dá para viver isso sozinho, a gente vive isso como igreja, como família do Senhor, como noiva do Senhor, e essa é a palavra que eu quero deixar para vocês essa noite.